Beleza. Começamos a gravar, eu acho. Acho que sim. É um prazer receber todos. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Daniel. O Daniel foi estudante aqui na UNB, né, Daniel? Uhum. Fez mestrado também, né? Isso. Fez a graduação e o mestrado. E agora tá na Unicamp. Como é que você está na Unicamp? Você já está terminando? Como é que... Estou terminando. Era para ter defendido nesse mês agora, mas eu pedi extensão de bolsa. Dava para fazer mais algumas coisas. Massa. Colhi uns E resultados. aí ele vai falar para a gente... eu não sei o que aconteceu. Você saiu do... Não sei se é o meu... Meu time estava meio estável. Então não sei se... Tá aparecendo minha tela aí? Tá, mas você tirou sua apresentação? Não que eu saiba. Acho que eu caí rapidamente. Vou Tá. compartilhar de novo. Beleza. Beleza. E aí o Daniel vai falar para a gente hoje sobre integrando sobre células de Schubert. Isso. Ficou bom, ficou legal. Então você tem aí pelo menos 1 hora para falar. Se tiver perguntas, aí vai indo, né? Beleza. Depois a gente faz perguntas também, enfim. Beleza. A palavra é sua, fica à vontade. Valeu por ter aceitado o convite. Não, eu que agradeço. Obrigado. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre células de Schubert, né? Mas como aplicação de uns resultados que eu e o Sr. Martins a gente tem trabalhado no doutorado. Eu estou ouvindo um retorno meu? Beleza. Então, o título é Integrando sobre células de Schubert, né? E é como subtítulo Aplicações do homomorfismo de Chern-Weil. Beleza. Então, assim, o que é a ideia, né? O homomorfismo de Chern-Weil, ele é um homomorfismo que associa formas simétricas, né? Em outras palavras, polinômios invariantes. A gente vai estar sempre falando sobre no contexto de flags, né? Então, sempre tem um fibrado principal associado. Então, a gente tem essas formas invariantes, e essas formas invariantes elas são associadas por esse homomorfismo a formas diferenciais fechadas sobre a variedade flag. Tá? E aí eu vou usar essas formas diferenciais para fazer a integração sobre as células de Schubert, né? Que as células de Schubert, alguns já sabem, ela dá uma decomposição celular da variedade flag, beleza? Eu dividi o seminário em 2 partes. A visão geral, né? Primeiro eu vou falar sobre esse homomorfismo de Chern-Weil, que tem muita coisa, muita definição, beleza? A segunda parte eu vou relembrar a definição de que é a célula de Schubert, e a gente vai ver o que dá para integrar aí, né? Que tipo de forma que a gente vai estar integrando, beleza? A parte 1 do seminário vai, então, cobrir esses tópicos, né? Tópicos do que é um fibrado principal, conexão como distribuição horizontal, curvatura, polinômios invariantes e, finalmente, esse homomorfismo. Tá? Eu gosto de começar com a definição de flag, né, que eu uso, que é ver o primeiro flag como o conjunto dessas sequências de subespaços encaixados, né, onde cada VI desse aqui é um subespaço de dimensão K, cada VK é um subespaço de dimensão K do CN, tá bom? Beleza? E eu vou também já aproveitar para estabelecer uma nomenclatura que eu vou chamar de X0 a origem, né? A origem do flag como sendo esse flag, que é o gerado pelos vetores canônicos do espaço complexo. Beleza? E observar que, né, a gente tem esses conjuntos de subespaços, a gente pode escolher uma base para cada um deles e ver que o grupo de matrizes age naturalmente à esquerda, né? E o SLN, que é o que a gente está olhando para os flags de SLN aqui em questão, ele age transitivamente a essa esquerda, né? Então a gente consegue identificar
a órbita por essa origem como sendo esse quociente aqui, né? Esse B aqui é subgrupo parabólico. Deixa eu ver se a canetinha está funcionando, eu quero riscar depois. Beleza. E aí, por esse quociente aí, a gente tem um fibrado natural, né? Que seria o fibrado do SLNC sobre esse flag, que eu estou denotando com um SFzinho especial. E tá, esse fibrado a gente pode reduzir ele, né? A parte compacta. O SUN aqui são um grupo das matrizes unitárias dentro de SLNC, tá bom? E aí o grupo estrutural vai ser o quê? Vai ser o grupo das matrizes diagonais, que vai ser identificado como um produto de... vão ser as matrizes com entradas, números complexos unitários, né? Com a condição de que a gente está dentro de SLN, né? Então isso aqui tem que ter determinante 1. Beleza? E essa vai ser a nomenclatura que a gente vai estar trabalhando. A gente não vai mais mexer com SLN, a gente vai mexer só com SUN, tá bom? Falando um pouco do SUN, a gente tem a decomposição aqui, né? Uma decomposição usando o subespaço de raiz do tangente da unidade, né? Em teoria de Lie, a gente faz muito isso. Olha tudo no fibrado tangente, né? Beleza? Então, a gente tem essa decomposição aqui. Esses U-alfa, eu não expliquei aqui, mas esses U-alfa, eles são basicamente a soma do espaço G-alfa com G menos alfa intersectado com a álgebra do SU, beleza? Então, isso aqui é uma coisa anti-hermitiana, certo? Então, é isso, eles andam juntinhos aqui, tá? E essa M aqui também é a parte da subálgebra de Cartan que está dentro de SUN, beleza? Esse fibrado, ele é redutível, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que o tangente na origem é dado justamente pelo complemento da isotropia, tá? Isso é uma coisa comum também. O que mais? Tá. Para eu poder falar do homomorfismo de nível, eu tenho que chegar na noção do que é uma curvatura, né? E isso passa por uma noção de distribuição horizontal, porque para definir o que é curvatura, eu tenho que saber o que é horizontalidade, né? Digamos assim. E, bem, tudo fica muito mais simples no contexto de grupos de Lie, que é o quê? Basta você escolher um complemento da isotropia, né? Que a isotropia, no fim das contas, pensando no fibrado SUN sobre o F, o grupo estrutural é o próprio M, né? Então, esse espaço aqui, ele corresponde aos vetores que são verticais. Então, uma conexão, né, uma distribuição de subespaços horizontais, do que eu vou chamar de horizontal, é muito natural eu chamar exatamente isso aqui, que é de fato, também o plano tangente desse flag, beleza? Com isso, eu consigo derivar covariantemente, e aí eu consigo definir o que é uma ou duas formas de conexão, tá? Novamente, no contexto de grupos de Lie, isso fica muito simples, porque para campos horizontais, né, agora faz sentido falar isso, isso que está errado, né, porque deveria ser SUN, aqui, horizontais em cima. A conexão é uma dois formas definida em SUN, que para campos horizontais, ele é simplesmente dado pelo colchete, pela projeção na álgebra, na parte vertical do colchete, tá bom? E aí uma consequência imediata aqui dessa fórmula é que a conexão, a curvatura, melhor, ela não mistura espaços de raiz. Se você tem o alfa e o beta, quando você pega o cochete dele, ele vai estar dentro de o alfa mais ou menos beta, se não me engano. E aí, isso aqui já diz para a gente que vai estar, a projeção disso aqui já está fora da álgebra vertical, né? Ou seja, colchete de campos horizontais ainda é horizontal, tá? Então a curvatura vai se anular. A gente vai usar esse fato daqui a pouco. Beleza. Formas invariantes, né? Como eu disse lá no início, o homomorfismo veio pega formas invariantes e associa a formas diferenciais. O que são formas invariantes, para começar, né? São formas definidas na álgebra da isotropia, formas simétricas multilineares definidas na isotropia. Só isso. No contexto de flags complexos, nesse contexto aqui,
não faz muito sentido falar em formas invariantes. Por quê? Porque a isotropia é abeliana. Então, a adjunta ela vai ser trivial, certo? Então, toda forma multilinear simétrica, ela vai ser uma forma também invariante, tá? E essas formas invariantes, ela constituem uma álgebra, e nesse caso aqui, elas vão ser geradas pelos funcionais AJK que determinam o espaço de raiz. Beleza? Então, aqui eu chamei a atenção, né, que essas raízes, como funcionais de M, elas geram a álgebra dos polínômios variantes. E aqui eu estou fazendo a identificação para tornar esses funcionais reais, tá bom? Eu estou esquecendo o I aqui, basicamente, do complexo, beleza? Porque, pela descrição do M aqui, né, como subálgebra dentro do SUN. Tá. Beleza, e o que é o homomorfismo de Schoenfeld, né? O que você quis dizer com polinômios invariantes? Só porque não tem a definição, né? Ah, sim. Polinômios invariantes, eu estou chamando de formas simétricas multilineares aqui. Ah, Por que eu não chamo de formas, né? Porque eu vou falar de formas diferenciais e formas simétricas invariantes, aí fica muito confuso. Então, polinômios são formas simétricas nesse contexto aqui. E formas diferenciais, quando eu falar formas, eu vou estar me referindo a formas diferenciais lá da geometria diferencial. certo, mas você está pensando no espaço de todas as formas, independente se é uma forma, duas formas, etc. Isso, primeiro você começa Quando com... você soma, É uma soma cada um formal. fica... não, eu sei, é como se fosse produto cartesiano, né? Isso, Ou a soma direta. Tá. isso, soma direta. Tecnicamente você começa com as formas de grau K, né? E aí você define a álgebra dos polinômios invariantes como sendo essa soma direta desses polinômios invariantes de cada grau, tá bom? Tá, beleza. Beleza. E aí o fato é que essa álgebra desses polinômios invariantes aqui, ela vai ser gerada, né? Gerada pelas raízes simples. Alfa, I, J e em sigma. Mas gerada em que sentido? No sentido de que você tem um produto, né? E aí esse produto arbitrário dessas formas, desses funcionais alfa, jk, Não, vão mas você está dar falando o produto exterior. produto exterior, Tá. beleza? No fim vai ser o produto exterior. Tá. Aí o homomorfismo de Schoenfeld, né? Vai levar em conta esse produto exterior. Que é o quê? Eu vou pegar uma forma, né? Dado uma K-forma, e aqui eu deveria ter chamado de K-polinômio, polinômio de grau K, invariante, e uma conexão, que é aquela distribuição que eu falei, a gente vai definir essa f de ômega, uma forma diferencial agora, em U, né? U aqui para mim é o quê? U é o SUN, beleza? Dada por essa equação, que é o quê? Que é você pegar a sua forma, compor com a ômega em coordenada, e pegar a antissimetrização dela, beleza? Aqui tem um sinalzinho, esse epsilon sigma é o sinal dessa permutação, tá bom? É uma coisa que nos livros sempre fala assim, que é rotina verificar que isso é de fato uma forma diferencial, não sei o quê. Bem, vai ser, né? Porque ômega é uma forma diferencial. Tudo que você está fazendo, de certa forma, é um pullback por essa aplicação F aqui, beleza? Isso aí vai definir uma forma diferencial, uma 2K forma diferencial em U. O que é o homomorfismo de Schoenfeld, né? Eu pulei aquela parte ali porque não vai importar muito. O que é o homomorfismo de Schoenfeld? É você pegar essa forma invariante e associar a uma forma embaixo, né? Quando a f de ômega está aqui em cima, está no SN. Ela vai ser projetada, a gente vai conseguir projetar ela numa forma no flag. O que significa dizer que ela está sendo projetada? Se eu chamar essa aplicação de projeção de π, significa que vai existir uma forma eta lá embaixo, tal que o pullback por essa eta dá exatamente f de ômega. Beleza? E aí o teorema de Schoenfeld, né?
ele vai dizer o seguinte, vai dizer que essa forma projetada lá embaixo, essa eta aqui, ela é fechada. Tá bom? Esse é o primeiro passo. E outra coisa é que a classe, né, por ser fechada, ela vai representar uma classe na cohomologia do flag. O teorema vai afirmar que essa classe ela não vai depender da escolha inicial que a gente fez da conexão. Né? A gente poderia ter pego um plano horizontal um pouquinho mais inclinado. Homologia de Derran, né? Isso, homologia de Derran. Beleza? Ele está dizendo, então, que não, essa classe não vai depender dessa conexão. Né? Então, em geral, quando a gente tem escolha, a gente vai fazer a escolha que facilita a nossa vida. Que, no caso, a conexão que a gente vai estar trabalhando desde então vai ser o quê? Vai ser aquela dada pela translação desse subespaço aqui, tá bom? Isso aqui que eu vou estar chamando de espaço horizontal. Eu vou transladar ele para os outros pontos, através da multiplicação pelo elemento do grupo, do SUN. Beleza? Tá. Então esse é o homomorfismo de Schoenweier. E o homomorfismo aqui, né, como o Mauro comentou, isso aqui é o homomorfismo em relação ao produto exterior. Aqui a gente tem o wedge product, que aqui também que eu estou chamando de wedge product. Beleza? Tá, então, isso é o quê? Isso é a base, né, da teoria. A gente vai estar trabalhando agora o tempo todo, então, com as formas alfa de ômega, né, sendo alfa uma raiz aqui, em relação à álgebra dos polinômios. Não, esse alfa aqui, na verdade, são os funcionais, né, que determinam os espaços de raiz, beleza? Esse aqui, alfa é raiz. Ponto. Então, aqui fica pronto a primeira parte do seminário. O que foi feito, né, até agora com essas coisas? Eu e o São Martin, a gente basicamente trabalhou no caso dos flags quaterniônicos. A gente mostrou os geradores dessa álgebra de polinômios invariantes, né, como sendo justamente a forma de Cartan Killing de cada entrada na diagonal, certo? Isso define um produto interno em cada entrada, né? Tipo, parecido com o que acontece aqui no caso complexo, a gente tem o M é o produto de S1s. Lá no caso quaterniônico, a gente vai ter que o M vai ser o produto de SP1s, né? Que são esferas também. E a gente mostrou que a cohomologia desse flag com quaterniônico ela é gerada por essas formas de Cartan Killing em cada coordenada, beleza? O SP1 é o SU2? É o SU2. Aqui, eu uso o SP no contexto de quaternios, né? Que são os quaternios unitários. Tá. Beleza? Então seria o S3, né? Isso, S3. Tá, a parte 2, agora, quais são os tópicos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os flags parciais, que eu vou estar projetando os flags, né? Eu defini lá no início os flags maximais, né? Eu só esqueci de usar esse adjetivo. Que você não tem espacinho na cadeia, né? É toda preenchida. E aí os flags parciais vai ser o quê? Vai ser você matar algum desses subespaços, né? Com isso, você aumenta um pouquinho a isotropia, de uma forma bem controlada. É bem comportada no caso da SLN. Tá? Vou definir para vocês o que é a célula de Schubert, dar uns exemplozinhos, baseado no caso real, que é bem fácil de ver. Vou falar sobre as fibrações de esferas que surgem das células de Schubert e algumas formas volume, tá bom? Essas formas volume vão ser justamente um produto bem especial dessas formas alfa J aqui. Vai ser um produto especial dessas formas alfa J de ômega aqui. Estou denotando assim. E aí, por fim, usando essas formas volume invariantes, eu vou tentar calcular o volume de cada uma das células de Schubert, né? Que aqui, esse W aqui é um elemento do grupo de Weil, para quem conhece. Beleza. Então, os flags parciais, FK, né? Essa aqui é a anotação que eu estou usando. FK vão ser aqueles flags que eu sumo exatamente com a entrada, com o subespaço na posição K. Tá? E, em termos de quociente de grupos, né? De um flag do tipo G sobre P, θ, o θ é dado
tirando a késima raiz. Então, essa é a relação que você vai. Se você tira se você tira a késima raiz do seu sistema de raízes simples, você está tirando, correspondentemente, né, quando você faz esse quociente aqui, você está tirando o késimo subespaço nessa cadeia. E a isotropia, como é que vai ficar? Ela vai crescer um pouquinho, né, como eu falei. E ela vai crescer de uma forma muito bem comportada. Por exemplo, né, aqui eu tirei, para colocar esse SU2 aqui no meio, eu estou tirando o produto de 2 SUs, tá bom? Porque esses aqui são matrizes 2x2, né, então eu tenho que tirar duas entradas S1. E aqui isso vai ser na posição K e K mais 1. Beleza? Pensando nas matrizes diagonais. E aí a gente tem, né? Claro, se você está tirando só a entrada, só o vetor, só o subespaço da entrada K, nessa sequência, você tem naturalmente uma projeção. Como o grupo de matrizes age naturalmente à esquerda nesses dois espaços, você também tem que essa projeção ela vai ser equivariante. Tá? Significa dizer que quando eu faço a ação de G sobre um flag F, isso aqui sai para fora. Tá? Beleza. O grupo de Weyl, aqui é só um parênteses, tá? O grupo de Weyl, no caso da SLN aqui, ele vai ser o quê? Vai ser o grupo gerado por as reflexões simples nessa álgebra da isotropia, tá? Que, assim, só para simplificar, para não ficar falando sobre o grupo de Weyl, que não é o ponto, ele vai corresponder ao grupo das permutações de N elementos, tá? A gente tem aqui que essa N é uma diagonal com N entradas, né? A1 até uma N. Então, o grupo de Weyl vai estar agindo aqui sobre essa álgebra de isotropia como sendo, agindo como matrizes N por N de permutação, né? São aquelas matrizes que têm 1 e 0 em cada linha e cada coluna. Beleza? Tá. Então, o que é uma célula de Schubert, no fim das contas? Só fixando aqui, né? Aqui vai ser aquela projeção canônica associada à raiz alfa K. Eu vou definir essa aplicação gama K como sendo a aplicação que desce e puxa de volta. Então, se eu pegar a gama K da origem, por exemplo, isso aqui vai ser, pela definição, vai ser o conjunto de fibras, vai ser a união das fibras que vai ser exatamente a fibra, né? Isso aqui é a fibra sobre x0. Mas o legal é que você pode pegar não só um ponto, né? Você pode pegar um conjunto, né? Então, essa igualdade, sei lá, enfim. Você pode pegar um subconjunto qualquer A aqui da sua célula de Schubert, ou do seu flag, tá bom? Beleza? Como é que vão ser definidas, então, as células de Schubert, né? Vai ser definida por essa exaustão de fibras. Se eu pego o elemento do grupo de Weyl, eu consigo escrever ele, eu consigo decompor ele num produto de reflexões, né? Essas reflexões aqui, elas estão associadas às raízes, como eu mostrei rapidamente nessa aplicação, tá bom? Tem a ver com as raízes. Você pega essa decomposição minimal desse grupo de Weyl, desse elemento desse grupo de Weyl, e aí você vai definir a célula de Schubert associada a esse elemento como sendo essa composição aqui, dessas funções gamas marcar, tá bom? Então, por essa definição aqui, você já tem o seguinte, que se você escreve W' como sendo R1 até o RK-1, o gama K aqui, ó, quando você abre a definição, o SW vai ser o gama K, por definição, né, do SW'. Concorda? Então você já tá aparecendo aí algumas vibrações que a gente vai usar ao longo da palestra. Beleza? Essa é a ideia. Então, o que é a célula de Schubert no cara de cima, né? Bem, eu não comentei, mas o grupo de Weyl, ele tem uma ordem, né, que chama... Acho que é a ordem de Bruhat, que chama. E você consegue ordenar os elementos a depender da forma que a decomposição minimal deles aqui aparece. Então você consegue dizer, por exemplo, que esse W' ele é menor do que esse W. E aí a consequência disso, é um dos resultados lá do artigo do Leonardo com San Martin, que é que você tem
naturalmente essa inclusão aqui, né? Isso sai claramente dessa propriedade dessas gamas Ks aí, beleza? E além disso, eu já vou falar aqui que o flag, essas células de Schubert, todas elas, a união delas, isso aqui vai dar uma decomposição celular do flag maximal, beleza? E aí o exemplo, né? Acho que vale a pena calcular esse exemplo. Eu vou apagar essa parte aqui, só para aproveitar. Deixa eu ver aqui, uma parte branca para aproveitar. Ok, fazer o exemplo aqui, tá? O exemplo que eu estou pegando é quando o W é igual a R alfa 1, R alfa 2, sendo dentro de SL 3C, beleza? Então aqui então a minha célula de Schubert vai ser dada o quê? Vai ser dada a ordem inverte, né? Vai ser o gama 2 aplicado no gama 1 da origem, tá? E o gama 1 é o quê? Por passos aqui, o gama 1 de x0, ele vai ser o quê? Vai ser a fibra sobre x0. Dessa aplicação π1, né? Que pega o flag maximal e leva o flag parcial F1. Só lembrando, o 1 significa que eu estou tirando o primeiro subespaço lá naquela cadeia, né? Então esse F1 aí são o quê? É o conjunto de todos os subespaços dessa forma aqui, beleza? Então, o π1 de x0 vai ser o quê? Vai ser eu projetar o vetor canônico, né? Que eu vou denotar assim de uma forma mais curta, só como sendo o subespaço canônico E1 dentro do E2. Isso aqui vai ser o E2, né? Que é igual ao 0 E2 dentro de C3. Beleza? Então, o gama 1 de cá é fazer a imagem inversa desse cara. Então... Eu não entendi esse finalzinho aí, não. Como assim? É 2 igual ao 0? porque eu tô sendo preguiçoso aqui na anotação. Deixa eu apagar isso do meio, e aí fica claro, eu acho. O flag E1, Tá. E2 é igual a esse aqui. Não. Beleza. Fui preguiçoso. Agora, então o que é o gama 1 disso? Vai ser x0, né? Vai ser o π-1 disso aí. Que é o quê? O conjunto dos elementos, dos subespaços de dimensão 1 dentro de E2. Concorda? Subespaço de dimensão 1, ó. Isso aqui vai ser subespaço de dimensão V1 qualquer dentro do E2 fixo. C3. Né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é tipo um projetivo, né? Que é uma esfera. E essas esferas elas vão ficar aparecendo o tempo todo pra gente. Beleza? Tá, falta aplicar o gama 2 aqui. Aí o gama 2 é o quê? O gama 2 é você matar o E2, certo? Matar o E2. Projeta primeiro. Vou fazer aqui agora. Vou reescrever aqui. Gama 1 de x0 vai ser o conjunto dos flags V1 dentro de G2. Beleza? Aí agora, para conseguir a célula de Schubert, é só aplicar o gama 2 aqui. O gama 2 é o quê? É aplicar π2 inverso, depois π2. Ou o contrário, né? Na verdade. O que é aplicar em π2? É você matar o E2. Então, esse cara aqui, ele é levado no elemento da forma V1, dentro de C3, né? Você está matando o E2. E aí, puxar isso de volta é você pegar todos os subespaços de dimensão 2 que contém esse V1, certo? Só que o V1 agora, ele está variando dentro desses V2, né? Então, explicitamente aqui, ó, o gama 2, gama 1 de x0, isso aqui vai ser o conjunto dos flags do tipo V1 dentro de V2, dentro de C3, tais que o V1 ele está dentro
de E2. Né? Por essa construção aí, o V1 nunca saiu de E2. E nota aqui que a fibra sobre o X0, né, que a fibra está aparecendo aí, também é outra esfera agora, só que por dualidade. Quando você fixa o V1, você está mexendo o V2 dentro de C3, né? Então, por dualidade, isso também é um projetivo, um CP1, beleza? Tá. Aí, outros fatos aqui que eu gostaria de comentar, que eu ilustrei no exemplo, é o seguinte, né? Pega um elemento do grupo de while, W, com essa decomposição minimal, e um W' tirando o RK, tá? Aí alguns fatos são o seguinte, né? O conjunto dessas células é uma decomposição celular, que eu já comentei. A gente tem essa inclusão aqui, SW' dentro de SW, né? Claro. É só você fixar um dos subespaços. Isso aqui já é um pouco mais difícil de explicar, mas é porque quando você está lá isso é um pouco mais difícil de explicar com as coisas que eu falei, né? Quando você está no flag parcial, ele também tem as suas células de Schubert, ele também tem a sua decomposição celular por células de Schubert, né? Então, esse índice aqui está indicando que essa é a célula de Schubert correspondente ao W' dentro do FK. Mas aí tem um detalhe sobre esse W', né? Porque ele não é mais o elemento do grupo de Weil, é um elemento de um quociente do grupo de Weil. Mas o ponto é o seguinte, é que a projeção da célula de Schubert grande é a mesma da célula de Schubert pequenininha que dá a célula de Schubert do FK. E aí, né, você tem, pelo exemplo, né, ficou claro que essa F aqui vai ser o quê? Vai ser a aplicação que pega o V1, V2 dentro de C3 e projeta no V1. E2, que está dentro do flag maximal agora, né? Essa é a sacada aqui. Eu tô colocando essa fibração, eu tô vendo essa fibração tudo dentro do flag maximal, beleza? Isso vai ser importante. Essa aqui é a fibração de esferas, né? Por quê? Eu estou usando o fato de que a célula de Schubert lá embaixo, ela é homomorfa à célula de Schubert em cima, de mesmo grau, tá? E por último, né? Assim, por último não, penúltimo, tem mais um item, é que essa parametrização da célula de Schubert. Eu escrevi mal aqui, né? Na verdade, eu queria dizer que isso aqui é igual à célula de Schubert SW, tá? Onde esses J é o bloquinho do SU2 que aparece na isotropia. Você pode repetir só um pedaço? Essa igualdade de parece ficar SW igual a ficar SW'. Isso. Aí, o que esse cara SW' com alfa K em cima? Viu? Isso aqui é definição? Acho que pra gente é uma boa a gente colocar como definição, mas em geral não é. Desculpa, só esqueci de silenciar o celular. Em geral não é, né? Essa aqui vai ser a célula de Schubert correspondente ao elemento W' do grupo de Weil do quociente do grupo de Weil. Eles, lá no flag parcial também você vai ter uma decomposição celular por essas células de Schubert, tá? Então, é um jeito de você conseguir essa decomposição celular do flag parcial usando as células de Schubert do flag maximal. Tá, mas... Tá, entendi. Então, você está dizendo assim, você pega duas células de Schubert no flag maximal que se projetam sobre o mesmo conjunto, que também vai ser uma célula de Schubert, mas... E aí, como uma está dentro da outra, além disso, você está dizendo que você pode olhar essa F como uma projeção e essa projeção vai ser uma fibração de esferas. Essa F. Isso. Mas eu não entendi direito como é que define a F. Como é que era mesmo? Beleza, eu acho que eu não falei. Valeu, Mago. Ó, é o seguinte. Tu tem essa inclusão, né? Do SW' dentro do SW. A inclusão eu mostrei com exemplo como é que é dada. Certo. Você tem a projeção aqui
natural do picar sobre essa coisa que eu estou chamando, que a imagem dessa projeção eu estou chamando de SW' alfa K. Sim. Beleza? Mas o importante é que os dois se projetam Os dois projetos. subjetivamente na mesma. Certo. Isso. Como esse... E aí tem outro fato, né? Que esse aqui, esses dois caras aqui, eles são homeomorfos. Ah, tá. Entendi. Beleza? E aí... Então, na verdade, essa F é como se fosse a picar. Exato. Exatamente. Aliás, isso. Exatamente. É como se você estivesse puxando a picar para o próprio flag maximal usando esse homeomorfismo. Isso. Perfeito. A ideia é para... Por que eu estou fazendo isso, né? Porque isso aqui está dentro do FK. E eu não quero mexer com flag parcial. Sim. Aquelas formas fechadas lá que eu defini pelo homomorfismo de Chern-Weil ficam muito complicadas aí. Eu não quero passar longe desse flag parcial. Entendi. Aí eu estou colocando tudo aqui dentro. Certo. E aí essa F aqui vai me dar uma fiberação de esfera, onde cada... Mas, a princípio, assim, pelo que eu estou entendendo, para cada W' vai ter uma F, né? Então, assim, você muda... Uhum. Não, o que eu quero dizer assim... tá certo. Não, eu digo assim, a notação só tá chamando da F, mas enfim, ela depende de um monte de coisa. Sim, é verdade. Você está totalmente... Não, mas tudo bem. Eu teria que fazer referência, né? Mas fica aí uma coisa carregada. E eu não vou mexer com outras coisas. Claro. Aí fica mais simples assim. Beleza? Mas. Tá, então aqui, né, voltando, eu esqueci de escrever isso aqui, mas lá no artigo do Leonardo com o San Martin, eles mostram essa decomposição aqui, essa parametrização, né, na verdade, por um produto de SU2 das células de Schubert, beleza? Por que isso é importante? Porque quando a gente pegar uma célula de Schubert quando o W é só um R alfa, então o SW correspondente vai ser o quê? Vai ser um SU2 agindo num X0. Mas isso no caso do SLNC, né? Se fosse, por exemplo, o SLNR, aí já seria outra coisa. Isso, se fosse no SLNR, seria o SO2, né? Tá. Que são cosseno, seno, etc. Aquelas matrizinhas. Beleza, seria o S1. Isso. Beleza. E essa F seria uma fibração de RP1, imagina. Peraí. Sim, é fibração de S1. Isso, é um S1 fibração. Beleza? Massa. E o que mais? Agora aqui, talvez um fato que é muito importante, mas eu vou omitir assim, o uso dele, porque é uma coisa bem técnica mesmo, que é o seguinte, que o plano tangente, né, você tem a SW dentro do flag maximal. Aí o plano tangente dessa esfera vai ser gerado, vão ser os U-alfa, onde alfa agora está no PW. O que é o PW mesmo? PW... Aí vem a voz de São Martin na minha cabeça assim, são as raízes positivas que são levadas e negativas por W-1, saca? Alguma coisa assim. Eu nunca lembro essa definição aqui, beleza? Eu sempre olho no livro. Mas é uma coisa assim, a gente não vai usar. Enfim, o ponto é que eu vou chamar essas raízes do PW ordenadamente de beta 1, beta K. Tem fórmula para ela, né? O beta K, por exemplo, ele é obtido como? Obtido pelo produto de reflexões, RK-1, aplicado no alfa K. E aí você usa essa fórmula para conseguir os outros. Beleza? Tá. E aí o plano tangente vai ser esse pedacinho do plano tangente do flag maximal. E é observando como é que essa coisa se comporta que eu consigo produzir uma forma volume invariante a partir daquelas fórmulas alfa, J, estrela de ômega. Beleza? Porque eu consigo garantir que ela não vai ser nula. Tá? Que ela vai pegar o produto de uma forma correta que não vai dar, que vai dar certinho. Que eu, quando aplico numa base, né, para esse plano tangente, by the way, esse plano tangente
Cada U alfa desse aqui, ele tem uma base real, né, que é gerado pelo aquele A alfa, S alfa. Não sei se vocês estão ligados, que são os elementos produzidos pela base de Weyl, né? Esse U aqui é a forma real compacta do SLNC. Beleza? Então a gente tem a base de Weyl e ela se comporta muito bem com colchete. Quando a gente pega A alfa com S beta, isso aqui cai fora da isotropia, né? Então quando eu pegar a curvatura disso, isso aqui vai sempre se anular. E aí simplifica um monte de coisa. Um show. E dá para fazer isso no caso quaterniônico também, porque em cada plano tangente eu vou ter essa parte da parte complexa e eu também vou ter uma outra estrutura que vai ser o J dos quaternions, né? Que aí eu consigo gerar 4 elementos dessa forma e fazer a mesma coisa. Mas enfim, isso aí eu estou colocando o cavalo atrás da carroça. Beleza? Continuando onde eu estava. Sim, estava falando sobre o plano tangente das células de Schubert. Vai ser, então, essa somazinha aqui. Ó. Vai ser os alfas, tal que o alfa está dentro do PIDAR, beleza? Então é indexado, muito bem indexado, muito bem comportado. E isso é uma coisa geral, né? Isso não vale só para o SLNC. Tá? Beleza. Então tá, acho que agora eu finalmente posso falar sobre o que eu quero fazer, no fim das contas. Isso aí foi tudo, até agora foi só definição, basicamente. O que eu quero fazer? Eu quero calcular, você pega uma célula de Schubert, tá? E aí eu tenho esse PW aí, que eu chamei de beta 1 até beta K, beleza? Uma coisa que eu não vou mostrar aqui para vocês é que o produto do beta K de ômega, desses beta K de ômega, isso aqui dá uma forma volume invariante. E é invariante pelo Wolfenstein. Isso aqui já é invariante por construção, beleza? O fato de que é uma forma volume é só você ver se anula ou não no espaço tangente, tá? Essa forma aqui ela vai ser uma forma volume invariante em SW. É uma forma, isso aqui vai ser uma 2K forma, né? E a dimensão de SW é exatamente 2K. Tá? E é isso que vai dar uma forma volume invariante em SW. E o que eu quero saber basicamente é o seguinte: quanto que vale a integral em SW desse produto aqui, ó, que eu vou chamar de beta W, beleza? Beta W vai denotar isso aqui. Eu quero saber quanto que vale isso aqui. Qual é a ideia? A ideia... Mas assim, beleza, você quer isso, mas por que você quer isso? Para que você quer calcular isso? Por quê? Porque a ideia é olhar o outro lado da igualdade. Aí é uma coisa que a gente está pensando ainda, tá? Tá. Que é, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser o beta W aplicado nos H beta 1. Beta K. Então, tipo, eu estou transformando uma integral na sala de Schubert em avaliar um polinômio em certos elementos, sacou? Legal. A menos de constantes multiplicativas. Só que eu ainda não entendi muito bem esse resultado aí, tá? Esse outro lado aí. Mas a ideia é essa. Tá? Mas tem alguma motivação para vocês quererem fazer isso? O São Martin falou... Tem. E se ele tivesse aqui, ele com certeza ele interromperia e falaria para você que, tipo, isso tem a ver com os resultados lá do BGG. Não sei se você já viu esse artigo. Mas não, já ouvi falar. Tem uma dualização lá que eu não entendo muito bem, eu não consigo ler aquele artigo. Tipo, tem uma álgebra meio complicado. O Júlio Ele já querendo, de alguma forma, reproduzir aquilo de uma maneira mais clara. Sim. E usando essas formas aqui fica muito mais palpável, sabe? Evita uma combinatória intensa que tem lá, que deixa o negócio difícil. Entendi. Assim, sabe? Muito bom. Beleza? É isso. Mas aqui é o Deixa ponto eu de vista só te falar do uma leigo. coisa. Fala aí. Não sei se faz algum sentido fazer essa observação agora, mas tem um físico que introduziu um negócio chamado amplitudoédromo, né? Não sei se você já ouviu falar disso. Não. E esse amplitudoédromo ele se baseia justamente em olhar
A ideia é a seguinte: aparecem certas quantidades em física de partículas que são chamadas de amplitudes. E elas têm a ver com experimentos mesmo. Enfim, você faz uns experimentos, tem aquela coisa de espalhamento, né? Choca uma coisa, faz colisão, e você quer calcular certas coisas de física de partículas, e é muito complicado, né? Assim, tem umas expansões, enfim, tem algumas técnicas. Eu não conheço quase nada. Assim. Mas aí, nessa história aí que eles chamam de teoria quântica dos campos, né? Você já deve ter ouvido falar disso, né? Teoria quântica dos campos. Pelo menos as pessoas... Acho que todo mundo já ouviu falar do nome, né? Quantum Field Theory. Mas é um troço assim que não é bem fundamentado matematicamente, que são umas contas assim muito complicadas. E aí esse cara, eu acho que ele fez é um trabalho com uma outra pessoa. É um iraniano, inclusive. Ele foi do Canadá bem cedo, enfim. Não consigo lembrar o nome dele agora direito, não. Mas o lance é que ele fez uma teoria ainda muito simplificada, porque quando você vai fazer uma teoria mais física de campos, as coisas vão ficando muito complicadas. Então ele fez como se fosse um toy model, né? E nesse toy model ele consegue calcular essas amplitudes, calculando volumes de células de Schubert. Oh, que massa. Aí, não, é só para você saber. É óbvio que, enfim, tem essas coisas no como é que é? BGG, Bernstein-Gelfand. Isso aí é muito conhecido, com certeza, tal. Mas assim, só para te dizer que e também não sei, isso não foi muito para frente, não. Ele ficou no toy model e não conseguiu, porque do toy model para o modelo padrão é um, digamos assim, um abismo. Né? Mas só para você saber que talvez sejam coisas interessantes também para os físicos, né? Porque se as coisas ficam mais claras, né? Por exemplo, se o BGG fica mais claro, talvez dê para fazer mais coisas, sei lá. Só estou falando, enfim, que é algo que sai um pouco da topologia mesmo, né? De homologia e vai um pouco para o mundo da física, enfim. Tem umas coisas meio malucas acontecendo aí. É só uma observação idiota, assim, mas... Não, que isso, pelo É idiota porque eu não conheço muito, né? Mas, assim, só para você já abriu os saber que horizontes, né? se você procurar na Wikipedia amplitudoedro, acho que tem que procurar em inglês. Né? Eu vou colocar depois no nosso grupo. Beleza. Aí tem umas coisas lá, eu nunca li nada, não. É só para te falar que tem a ver com calcular volumes. Inclusive, tem um negócio que é meio universal, que aí aparece meio que em dimensão infinita. E aí tem um volume lá também. Enfim, a ideia de olhar os lagos de dimensão infinita, mas aí, enfim, no final você consegue calcular umas coisas que dão um volume infinito, mas vem dessas ideias de dimensão finita todas. Pode ser que eu tenha falado muita merda aqui, então, para as pessoas que sabem, que estejam assistindo essa gravação depois, eu já peço um pouco de desculpa, mas é só para dizer que tem alguma coisa interessante em calcular o volume por si mesmo, né? Além da parte de cohomologia, de topologia. Não, muito legal. Valeu. Obrigado aí pelo comentário. Pois é, então, a ideia é calcular volumes. Bem assim, vamos calcular volumes. Vamos pedir que é uma brincadeira. Qual é a ideia, né? Tipo, a ideia é usar aquela decomposição lá da célula de Schubert em... Eu estou chamando de K agora, né? Eu chamei de U. Em um produtinho de SU2. Pela parametrização por um produtinho de SU2. Mas hoje, quando eu estava preparando o seminário, eu vi que tinha um argumento mais simples ainda. Eu vou fazer aqui para vocês e ver se faz sentido. Que é o produtinho de KK. Por isso que eu chamei de U, né? Porque KK fica horrível. X0. Beleza. Começando então com a célula de dimensão mínima, né? Que é quando você tem o W, que ele é só uma reflexão simples. Tá? Como é que faz então? Aí aqui tem um pouco de geometria de dimensão baixa, que é bem legal. Que é, o que a gente vai fazer? A ideia
a ideia é colocar essa célula de Schubert dentro do R3, né? E lá no R3 ele aparece como sendo uma esfera, um S2. Beleza? O primeiro passo para você fazer isso é você identificar que o R3 ele vai ser gerado por os quaternions IJK, tá? E aí o SU2, como eu já falei, é o conjunto dos quaternions unitários, tá? E aí você define um homomorfismo de grupos do SU2 no SU3, né? O que vai ser? Vai ser a aplicação que pega o quaternio unitário Q e leva nessa transformação RQ, né? Que vai ser uma rotação dada por essa transformação aqui de R3, né? Fazendo as identificações. Isso aqui é o produto, ó, por isso que é importante usar os quaternios, porque isso aqui é o produto dos quaternios, tá bom? E aí, beleza. Isso aqui é um homomorfismo 2 para 1, porque tanto menos Q e Q são levados no mesmo elemento, tá? E beleza. E o que eu quero fazer com isso? Lembra que a célula de Schubert, de dimensão mínima, ela vai ser o quê? Ela vai ser um SU2, né? Agindo no X0. Eu vou querer mandar isso aqui dentro de S2. O que é S2? S2 eu vou ver como sendo S3 agindo no vetor canônico E1, né? Que, por essa identificação aqui, vai ser exatamente o I, tá? E é por isso que... Mas será que esse homomorfismo que eu estou chamando aqui de φ, ele está bem definido? Tá, né? Veja, o que significa um elemento de SU2 fixar a identidade, né? Pensando no caso mais simples, que é o CP1. Ele está fixando uma direção complexa, né? Lembra que o SU2, a gente pode ver ele como sendo as matrizes 2×2 alfa, beta, unitárias, né? Então aqui a gente tem o menos beta barra, alfa barra, onde a norma de alfa ao quadrado mais a norma de beta ao quadrado, isso aqui dá 1, né? Daqui que vem a identificação com os quaternions unitários, é o alfa mais j beta, beleza? O que significa fixar uma direção complexa? Significa dizer que o beta é zero, tá? Então, se o Q... Agora está acabando o espaço, espera aí. Deixa eu me organizar também. Ok, boa. O que significa... Essa aqui é a φ, né? O que significa o elemento fixar a direção complexa? Significa que o beta é zero naquela identificação. Ou seja, que o Q, né, é uma coisa complexa. E o E1, eu estou identificando com o I, né? Então isso aqui ele vai comutar, né? Porque os complexos é comutativo. Então isso aqui vai deixar fixo o I. Tenho certeza que tem inúmeros jeitos de você ver que essa aplicação está bem definida. Mas o ponto é que isso aqui vai ser... inclusive o Lucas deve conhecer uns 3 jeitos diferentes de ver essas coisas aí. Isso aqui vai ser um isomorfismo, né? Entre essa... então eu vou estar colocando... Isso é um jeito de eu colocar a célula de Schubert SW dentro do R3, como uma esferazinha, beleza? Por que eu estou interessado em colocar dentro do R3? Porque veja, eu estou interessado... Lembra, Peraí, rapidão. Só para eu não me perder, esse X0, ele ainda está no flag maximal, não é isso? É isso. Tá. Do SLNC, isso. Isso. Deixa eu só recapitular aqui. Tá, eu não fiz uma ponte legal aqui entre essas coisas, né? Mas o ponto é que eu consigo ver essa célula de Schubert como uma esfera dentro de R3, né? Então eu consigo comparar... Lembra que eu falei que eu vou conseguir formas volumes bem invariantes dadas pelo morfismo de Sternwey? Então, eu vou querer comparar as métricas envolvidas, a métrica que induz essa forma volume invariante, com a métrica euclidiana do R3. E aí eu vou conseguir calcular explicitamente quanto que vai valer a minha integral SW aqui, dessa forma volume, que é o alfa estrela de ômega, beleza? Isso aqui dá uma forma volume na célula de Schubert. Mas isso porque você vai
olhar a célula de Schubert como aquele produto, quer dizer, a ação do SU2 repetidas vezes. Isso. Aqui ainda não tem repetidas vezes, né? Porque... Não, aqui não, mas no futuro. Né? Isso, tá. isso. Tá. Vamos chegar lá. Mas é como se fosse uma espécie de parametrização? É tipo uma parametrização. Só que uma parametrização toda algébrica, bonita e... não entendi muito bem o que você quer dizer, mas o SU2... Não, tipo assim, porque você pode calcular volumes se você tiver parametrizações, né? Sim. Exatamente. Essa é uma parametrização, digamos assim, adequada, né? É uma parametrização facilitar a vida. Algébrica, que você consegue fazer as contas todas e blá, blá. Tá. Exato. Beleza. Então tá. Como eu falei, né, o plano tangente na origem da SSW é dado por esse U-alfazinho. E uma base desse U-alfa são esses elementos A, de antissimétrico, né, e simétrico, desse conjunto. Isso aqui é uma base real desse plano tangente. Beleza? Aí tá. Como é que eu faço, né? Eu vou calcular a forma de Chern-Weil. A forma de Chern-Weil é invariante, né? Então eu só preciso calcular uma base da origem. Tá? Beleza? Então, quando eu calculo essa alfa de estrela de ômega nessa base da origem, eu vou descobrir que ela é 2. De onde vem isso aqui, né? Isso que vem da propriedade de que a alfa cochete com esse alfa, isso aqui vem dos elementos da base de Weil, né? De Weil, talvez. Isso aqui não é um 2, tá? Esquece um 2. Isso aqui é 2i H alfa. É um múltiplo do elemento dual da raiz. Beleza? Então, quando eu aplico alfa nisso, aplicar alfa nisso, né? Então, isso aqui vai dar exatamente 2. Lembra que eu estou esquecendo o i porque eu estou querendo ver ele como um funcional real. Tá? E aí que de onde vem essa coisa toda? A curvatura não apareceu aqui porque a curvatura é projetar na isotropia, só que já está dando um múltiplo, já está dando tudo dentro da isotropia. Então, não precisa colocar a curvatura aqui. Beleza? Então, essa forma volume, ela, quando aplicada nessa base, dá 2, né? Isso dá isso é a área, né? Gerado de acordo com essa forma volume do paralelogramo gerado pelo A alfa e o S alfa. Tá? E aí agora eu vou pegar e vou definir como delta, sendo a métrica, né, nesse espaço tangente, que induz essa forma volume. Tá? Eu vou definir como epsilon a métrica euclidiana, né, do S2, restrita ao S2 do R3. E aí eu vou fazer o pullback pela... só um comentário importante. Essa métrica também é invariante, porque o SO3 é grupo de isometria do R3. Então faz sentido eu comparar elas. Eu sei que elas vão diferenciar uma da outra a menos de uma constante positiva, né? E aí, pensando na norma, essa constante positiva, ela sai como raiz, quando eu pego a norma de vetorezinhos. Beleza. Esse isomorfismo que eu defini aqui, da célula de Schubert em S2, dentro de R3, ele dá para calcular ele explicitamente, tá? Na página da Wikipedia, quando você vai lá procurar o grupo de rotação 3D, aparece explicitamente, inclusive, a matriz dessa transformação, sabe? Para cada Qzinho quaterno que você pega, você tem a matriz correspondente dentro de SO3. Então, você consegue derivar, fazer tudo com muita facilidade. Deixa eu ver se eu entendi. O epsilon é a métrica euclidiana olhando como subconjunto do R3. Exatamente. Tá, não é a métrica riemanniana, não é a métrica do comprimento de arco, é a métrica da secante. Isso. É a métrica... Você pega 2 pontos, olha a distância do segmento, é isso? É porque você pode olhar o S2 como uma variedade ou você pode olhar o S2 como um subconjunto. Sim, eu estou olhando como subconjunto. Eu estou pegando tangente, olhando esse tangente dentro de R3 e calculando usando a métrica euclidiana. Não, então, mas isso é diferente da métrica euclidiana. Isso aí você está falando, é isso que eu estou querendo entender. É a métrica induzida, é a métrica riemanniana induzida pelo R3,
ou é a métrica no sentido de... É métrica riemanniana, isso que eu quero dizer. Não é distância. Não é a distância euclidiana entre dois pontos. Porque você pode... Não, não é, não é. Não Não é é distância secante, euclidiana. é o arco mesmo. Você está É olhando o o arco, arco. é o arco, é o Tá, arco. tá. Agora eu entendi melhor. Tá. Beleza. É porque quando você colocou essa norma aí, eu fiquei na dúvida se era... fiquei na dúvida se era induzida pelo produto interno mesmo ou se era essa distância... Enfim, a distância euclidiana no R3 o secante, entendeu? Mas agora eu entendi. Eu acho que é a... Agora eu fiquei confuso também. Eu não tinha parado para pensar Não, porque eu nisso. digo assim, o grupo de isometria das duas, eu acho que vai ser o mesmo, mas não é a mesma métrica, entende? Assim, tipo, se você pegar dois pontos antípodas, numa vai ser π a distância, no outro vai ser 2 a distância. Sim, sim. Mas enfim, isso aí também... É que eu nem usei isso aí, sabe? Tipo, essa questão de comprimento de arco. Não, mas Mas agora eu fiquei na dúvida. Peraí. se a métrica é riemanniana, é o comprimento de arco, é isso. Ou seja, se você está colocando um produto interno em cada espaço tangente, é a métrica riemanniana, é o comprimento de Isso. arco. É isso. É, Beleza? É isso que eu quero. Eu quero em cada porque, ponto. Cada só ponto. porque isso é diferente de você olhar como um subconjunto e pegar a Total. restrição da distância. Total, total. É comprimento de arco, beleza? É o comprimento de arco. Beleza. Tá, então beleza, né? Tem essa constante aí que compara as duas, são invariantes. Aqui ainda tá estranho, né? Porque o jeito que eu escrevi que tá estranho mesmo, que deveria ser o pullback, né? Porque agora o phi, olhando como conjuntos com métrica, né? Variedades riemannianas, o SW tá com a métrica pullback. E esse phi vai ser naturalmente uma isometria. Certo. Beleza? Agora, tá, beleza. Não, é só... você tem existe uma forma explícita para esse C em função dos outros... Existe, é o que eu quero encontrar. Eu vou encontrar ele, se agora. Ah, muito massa. Porque eu quero calcular... Olha só que massa. Porque isso me lembra um pouco aquela história de você... de qualquer... Não, mas é isso. Vai lá. Beleza. Eu vou chegar lá. Se eu não chegar lá, você fala. Então, ó, beleza. Eu falei, né, que eu tenho a forma explícita desse isomorfismo, né, então eu consigo calcular a diferencial dele nos campos tangentes da sala de Schubert na origem, tá? E são esses aqui. E isso aqui vai ser a matriz, isso aqui é uma matrizinha dentro de SO3, tá? Essas duas aqui, dentro de SO3. Tá? E aí, usando a norma euclidiana, né, isso aqui vai ter norma 2, beleza? E aí eu consigo agora calcular esse C. Por quê? Porque a área, né, gerada pelo paralelogramo dos vetores SA, né, bem, só você comparar, né, como você compara a área, né, vai ser a diferença exatamente desse coeficiente C aí que eu chamei, pela área do paralelogramo gerado pelo S alfa a alfa na métrica da forma volume. Só que, por definição, isso aqui é o quê? Aplicar a forma alfa, aí aqui eu fui preguiçoso, é alfa de ômega, nesse cara aqui, né? Então, isso aqui é 2 vezes C. E aí, daqui você tira que o C é 2, né? Essa é a ideia. É ver o quanto que está dilatando aí de uma métrica para outra. Tá. Poderia ser, sei lá, não sei o que poderia ser. Tá mostrando aí a parada. Massa. Beleza. Qual é o ponto? Agora eu quero calcular o raio de SW, né? Porque eu tô a fim de calcular a integral de SW nessa forma alfa de ômega, né? Isso aqui, de certa forma, é a medida, né? A medida induzida por essa forma volume do conjunto todo. Beleza? Isso aqui é uma esfera com uma métrica. Então, para eu calcular o volume disso, ou seja, a área, né? Que isso aqui é um S2, eu só preciso achar o raio. Tá? E para achar o raio, como é que é? Eu vou pegar essa curva aqui, ó, que é a exponencial de T alfa, dentro de SW.
E aí, quando eu vario t de 0 a π, o que me dá é um grande círculo, né? Beleza? Então, essa curva é um grande círculo. O perímetro dessa curva, pela fórmula, né? A fórmula do perímetro é 2πr. Isso aqui vai ser a integral da derivada, do módulo da derivada, né? De acordo com essa métrica aí, de 0 até π. Beleza? E aí, usando essa constante c, né? Porque aí eu consigo usar a métrica euclidiana e fazer essa integral numa boa. Isso aqui vai ser constante também. Isso aqui tudo, a linha de t é igual a linha de 0 de t, né? Que é o quê? É o a alfa. Então, isso aqui nada mais é do que o módulo de a alfa, independente de t, nessa métrica aqui. Tá bom? Quanto que vai dar isso aí? Isso aqui vai ser... Mas você já... Isso. do pullback, né? Que vai ser a 1 sobre raiz de c, né? A norma do A, né? Do cara que eu chamei de A no slide anterior. Que tem norma 2. Então, isso aqui é 2 sobre raiz de 2, né? Porque o C é 2. Então, moral da história é 2πr, 2 raiz de 2, certo? Então, você tem que o raio de 0 a π, né? O que é constante, né? Tem um intervalo. Então, moral da história é que você encontra que o raio dessa esfera, nessa métrica, é raiz de 2 sobre 2. Beleza? E aí o volume, né? Aí a gente vai lá no página do Wikipedia. Qual é a fórmula da esfera, da área da esfera? Isso aqui. É 4πr quadrado, e aí substitui, a gente descobre que essa área é 2π. Beleza? Então esse é o como você calcula essa integral no caso da célula de Schubert de dimensão mínima. Beleza? É bem geométrico, bem legal. Como é que faz, então, para calcular agora uma célula de Schubert genérica, né? Como é que faz? Aqui é uma coisa que eu estou dando para vocês, né? Estou afirmando simplesmente que isso aqui vai ser o correspondente ao alfa de ômega no passo anterior. Isso aqui é a minha fórmula volume invariante. Beleza? E aí, o que eu vou fazer agora é usar aquela fibração. Eu estou chamando de F, né, para simplificar. Que vai de SW no SW'. E eu vou observar o seguinte, que essa forma aqui, ó, que eu tô chamando, vou chamar de beta W, beleza? Essa coisa toda aqui. Beta W é igual a beta W', wedge, o último beta que sobra aqui, beta K, estrela de ômega. Beleza? E aí, ou seja, aí eu pensando nessa fibração, no contexto dessa fibração aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo a minha forma como uma forma, isso aqui, ó, de acordo, essa aqui é uma forma volume na célula de Schubert W', né? Pelos mesmos movimentos. Essa é a fórmula geral para essas formas invariantes. Então, eu estou escrevendo a minha forma volume na SW como produto wedge de uma forma volume na base vezes uma forma volume nas fibras. Uma coisa que eu esqueci de comentar, mas é que isso aqui, ó, isso aqui dá uma forma volume nas fibras, né? E como são as fibras? Como eu comentei, essas fibras são esferas. Beleza? Desculpa a letra aí, gente, eu tô empolgado. Então, o que está dizendo para mim? É aplicar a teorema de Fubini. Aplicar a teorema de Fubini. Então, essa integral aqui, essa integral em SW, vai ser a integral de beta W' exterior beta R aqui, beta K, melhor. Eu vou colocar beta RK mesmo, tá? Beta RK. Isso aqui vai ser aplicar o teorema de Fubini. O que diz o teorema de Fubini? Que essa integral vai ser a integral sobre a base. E esse integrando aqui vai ser uma função, vai ser uma integral sobre as fibras. Chamei de π, mas deveria ser f, tá?
π-1 dessa forma beta-RK vezes a forma beta-W', beleza? E agora o detalhe interessante é que essa beta-RK, ela também é uma forma invariante, certo? E as fibras são todas iguais. Então, o volume, isso aqui é basicamente o quê? Isso aqui vai ser o volume da fibra de acordo com essa forma volume beta-RK. E ela é invariante. E ela está dependendo de x, né? Isso aqui eu estou vendo, teorema de Fubini é isso, né? É você ver esse integrando aí como uma função de x, que pega x na base e leva na integral, beta-RK. Mas eu fiquei um pouco confuso. Esse π é exatamente a f? Esse P é F, porque, enfim, desapegar da notação é difícil. Ah, tá. Beleza? E é F. Então é isso aqui. Só que o negócio é o seguinte, por homogeneidade, né, a gente está numa variedade homogênea, as fibras são todas iguais, e a forma volume que está nelas é invariante, está andando com elas. Então isso aqui é uma função constante. Beleza? Moral da história. Esse integrando aqui, ele sai para fora, e eu vou escrever desse lado aqui. π-1 de um x0 qualquer, um fixo, né, já que é constante, dessa beta-RK, vezes o que sobra lá dentro, que é a integral em SW' de beta-W'. Mas aí é só usar a indução, né? Aí Exatamente. E aí eu consigo separar Nossa, mas é estranho isso. Então, é como se fosse um produto cartesiano de esferas, né? Exatamente. Só que o fibrado não é um fibrado trivial, né? Não é. Tá. Não é trivial. Esse que é o negócio. E quando você olha a parametrização lá que é dado no artigo do Rabelo, cadê? Ah, que droga. Cadê? Essa parametrização aqui, ó, por esses alfa, o que aparece é exatamente isso. Ele faz o caso real lá, né? E o caso real é exatamente isso. Você parametriza as células de Schubert por um produto de intervalos. Ah, sim. Mas eu não tô na. Agora sim. Porque para mim demorou para chegar a sua. Ah, beleza. Tá. Pois é. E aí ele faz isso lá, e essencialmente o que eu estou fazendo é isso aqui, né? Quando eu aplico o Fubini, nesse caso, é essencialmente isso aqui. Isso aí deve ter a ver com aquela história de que todo fibrado é trivial sobre um conjunto de medida total. É verdade. E o seu Martin comentou uma coisa parecida, que a parte onde essa fibração não é trivial é um conjunto de medida nula. E aí o que está acontecendo é essa ideia de produto, no fim das contas. Mas assim, isso é intuitivamente, né? Não é nada, sei lá, usando... É uma coisa que ele fala, assim, né? E aí essa é a ideia. Aí o que eu ia fazer aqui, né? Eu já me atropelei aqui, mas eu estou comentando basicamente as coisas que eu comentei. Eu escrevo beta W como esse produto, eu considero essa fibração e aplico Fubini. E aí o que eu chego é nessa fórmula de integração, onde essas fibras aqui são todas homeomorfas a esferas. Beleza? E aí isso seria um lado da história, né? E aí, no final das contas, nesse caso aí, tem um valor, né, explícito, que é... Porque cada uma era 2π, então... Isso. Mas aí você quer olhar isso como sendo calcular num polinômio. Eu quero chegar nisso através de uma escolha sagaz de elementos. Por quê? Vamos voltar na fórmula do polinômio. Aqui, essa fórmula. O negócio é você olhar aquele produto lá, né? Esse F agora é a minha beta W, tá? Que é o produto de betas. É olhar isso aplicado nos vetores da base de Weyl, no A1, S1, AK, SK. E aí, quando eles aparecem separadinhos, desse lado da igualdade, ele se anula, né? Porque eu falei que a curvatura, ela não mistura, não deixa misturar os espaços de raízes. Então,
simplifica muito esse lado da igualdade, sabe? E aí tudo que vai fazer, então, no fim das contas, é encontrar constante de normalização para a gente mostrar isso aí, usando indução, de alguma forma. Por que ainda não aconteceu isso? Porque não simplifica demais, não simplifica o suficiente. Ainda tem alguns pepinos. Por exemplo, o beta K, ou melhor, vamos pensar em raízes simples mesmo. O alfa K de ômega aplicado num AJ, J é diferente de K, SJ, isso aqui não dá zero. Essas alfas, dentro do flag maximal, elas percorrem outros elementos, outros espaços de raiz, além do espaço de raiz referente ao alfa K. E aí, não sei, enfim, é questão de investigar aí, ver o que acontece. Eu e a gente está conversando por e-mail, vendo o que dá. Ele está dizendo que dá certo, eu estou dizendo que não. Aí tem uma coisa assim. A gente não Quem está está dizendo que dá certo? Quem Não, ele está dizendo que acontece uma simplificação, eu estou tentando argumentar que não. Estamos discutindo ainda, basicamente, é isso. Tá. Beleza. Mas é por aí, sabe? O que eu acho que vai resolver não é olhar para os alfas, e sim para os lambdas. Porque eles são muito mais simples em termos de formas volumes dos espaços de raízes. E eles se comportam da mesma forma que os alfas em relação aos AISI. Quem são os lambdas, perdão? Os lambdas são aquele que pega a JS na entrada da diagonal. Ah, entendi. Você está querendo não pegar as diferenças, mas pegar os próprios lambdas. Isso. A diferença corre muita variação, né? A diferença corre... Quando você pega o alfa, os valores possíveis são 2, menos 2 e 0. Também tem 1 e menos 1. Agora, com os lambdas, não. Você só pega esses valores aqui. E aí o somatório fica muito mais simples. Você consegue isolar melhor os termos. Mas é um negócio assim... É isso. Mas terminou? Você tinha mais duas? Não, tinha as referências, né? Que eu ia comentar a questão. Essa parte toda do teorema, Beleza. do teorema de Cherny-Veil está aqui, muito bem escrito. O que eu estudei, aquelas questões das células de Schubert está feita aqui para o caso real, e também tem algumas coisas para o caso complexo, caso quaterniônico, que eles adicionaram como comentário. E aí o famoso BGG. O famoso BGG, sei lá, eu espero um dia entender, sei lá, o que os caras estavam falando e tal, com detalhes. Mas é isso, gente. Obrigado aí. Valeu, Daniel. Valeu. Foi legal. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Esqueci de ligar minha câmera aqui. Mas parabéns. Muito bom. Então vamos abrir agora para mais perguntas aí, comentários. Posso perguntar? Vai lá. Agradecer, Daniel. Valeu. Valeu. Eu queria te perguntar, eu perdi assim um momento que o que é importante aí você flag, se for de flag quaterniônico e tal, o que muda do flag complexo para o quaterniônico? Aonde que está essa mudança aí? É igualzinho, Lucas. É? É igualzinho. Os argumentos na hora de mostrar quem são os polígonos invariantes mudam um pouco, mas a essência é a mesma. Se você trocar esses alfas aí pelos capas, ou melhor, os lambdas pelos capas, lá do caso quaterniônico, é a mesma coisa. Beleza. E flag real? Também faz sentido esse resultado? Faz, né? Eu acho que faz. Eu não estou usando... Esse resultado é bem geral, sabe? Tipo assim, eu fiz no caso do SLN aqui porque é mais simples, né? Para mostrar, fazer em blocos, mas o que eu estou usando essencialmente é forma compacta, forma real compacta e base de Weyl. São os ingredientes principais aí.
Beleza, valeu. Muito bom. Mais perguntas, comentários? Daniel, não, muito legal. Deixa eu ver só uma coisa. O Ricardo está aí. Então, eu estou para o Ricardo ouvir aí, mas eu e Ricardo, a gente está estudando o seguinte. Que acontece no próprio compacto, entendeu? Cortou, desculpa, você pode repetir? Claro, claro. A gente está estudando o que acontece no próprio grupo compacto. Uhum. Você deve saber do próprio artigo do Leonardo, eu imagino, mas enfim, que, bom, essas células de Schubert, elas são fecho das células de Brouwer, né? Sim. Então, elas têm uma ligação com dinâmica, né? Essa decomposição celular tem a ver com decomposição de Morse, né? Não sei se você sabe disso. Não estou ligado. Elas têm uma ligação. Então, o que a gente anda fazendo, né? A gente anda olhando, porque a ideia é basicamente o seguinte: se você pegar um elemento hiperbólico, que é basicamente um elemento diagonal, certo? Ele age no projetivo, enfim, ele age nos flags, e em particular no flag maximal, com um fluxo gradiente, um fluxo que é induzido por um gradiente em relação a uma certa métrica riemanniana, certo? E aí, dependendo da dinâmica, o H, se ele for regular, os pontos, a parte recorrente vão ser pontos fixos, isolados, e as variedades estáveis formam essa decomposição, que é chamada de decomposição de Brouwer. O fecho delas é exatamente as células de Schubert, e foi daí que o San Martin teve a ideia, junto com o Leonardo, de fazerem o que eles fizeram, certo? O grande lance é você saber depois como colar as coisas para poder calcular as homologias. E isso é o que é basicamente aquele resultado lá do artigo deles, né? Deles é uma maneira organizada, quer dizer, tem toda essa organização, e como é que você cola, e como é que você... E hoje em dia eles exploram muito essa coisa de escrever bem a ordem de Brouwer-Chevaley, e, enfim, entender bem o grupo de Weyl para poder realmente fazer as contas, porque no final das contas você tem que determinar uns sinais, uma série de coisas que aparecem na hora de fazer a colagem, para você finalmente conseguir calcular a homologia, né? E aí, o que a gente está fazendo? A gente está olhando essa dinâmica, não no flag maximal, mas no K mesmo, no grupo mesmo, no U, enfim, no grupo compacto, entendeu? E aí, o que é interessante é que, pelo menos para a forma real normal, não é o caso do SLNC, mas, por exemplo, o SLNR, né? O M ele é finito, né? Ele é discreto, portanto finito. E aí, o conjunto dos pontos fixos vai ser o M vezes, na verdade, vai ser o M estrela, né? Vai ser como se fosse, entre aspas, o M vezes o grupo de Weyl. É o M estrela. E muito provavelmente, pelo menos nesse caso, da forma real normal, em que o M é finito, deve ser possível obter coisas parecidas em termos de decomposição celular para o grupo, e não para o flag, entendeu? Só que qual é a diferença? Bom, a gente ainda nem começou isso, a gente está terminando a parte da dinâmica, tinha um problema aí para a gente resolver da parte da recorrência por cadeia, mas eu acho que já está mais ou menos encaminhado. Mas a ideia vai ser tentar refazer isso, entendeu? Em termos de teoria de Lie, tudo funciona muito parecido. Provavelmente você vai ter uma série de relações desse tipo, vai ter uma ordem dos elementos,
E aí essa ordem indexa, digamos assim, conduz a incidência, né, entre essas células, quem está dentro de quem, tal. E talvez seja possível repetir coisas nessa direção. Mas o que muda é que não é mais o grupo de Weyl. É o M estrela cosentado pelo M0, porque o grupo de Weyl é o M estrela cosentado pelo M, né? Agora você vai pegar o M estrela concentar pelo M0. No caso do SLNR, basicamente, ao invés de pegar só as matrizes de permutação, é a matriz de permutação mais os sinais de mais e menos. Enfim, em geral, vai ser uma espécie de produto semidireto entre o M, que é um cara abeliano, com... quer dizer, não é exatamente o F, né? O F é abeliano. O F é o cara que descreve os componentes conexos do M, né? Se você olhar o livro do Knapp, tem lá uma descrição. Porque, na verdade, quando você quocienta pelo M0, o que você está fazendo é olhar só as componentes conexas desse cara. Né? A parte da álgebra não importa. Né? E aí você tem um produto, mais ou menos um produto semidireto do F com o grupo de Weyl. E aí vai ser interessante, porque são grupos diferentes e quando você olha no... Porque o San Martin adora falar isso, né? Quando você olha no flag maximal, meio que você está abrindo, né, digamos assim, o leque máximo possível, não é isso? Quando você olha para os flags parciais, você está colapsando coisas, né? Então, muita coisa interessante de olhar no flag maximal. Mas o que a gente está fazendo é abrir mais ainda, né? E agora a gente está olhando no próprio K, né? A gente chama de K, mas enfim, é o U hoje. O compacto maximal. Olha que coisa interessante. A dinâmica, ela muda. Por exemplo, quando você pega não a ação hiperbólica, ela é gradiente, como eu falei. Né? Se você pegar um cara diagonal, ele vai agir, você vê direitinho que tem uma função altura, dá para fazer essas coisas de uma maneira bem geométrica. Mas quando você pega outras dinâmicas um pouco mais complicadas, bom, e isso vai também acontecer no K, mas quando você pega umas dinâmicas um pouco mais complicadas, a coisa muda um pouco. Por exemplo, se você pega uma dinâmica unipotente, você começa com um elemento na álgebra nilpotente e exponencia ele, nos flags, as órbitas são sempre muito simples. Você parte próximo de um ponto fixo e se aproxima de um ponto fixo da ação, certo? Então, é como se fossem umas gotas, assim, com várias... E, claro, os pontos da gota, né, o biquinho da gota varia nos pontos fixos, que, enfim, pode ser uma coisa meio complicada. Mas, quando você vai para o K, muda. Você pode estar partindo próximo de um ponto fixo e indo para outro, porque vira... Entendeu? E a coisa fica um pouco mais complicada, porque quando você projeta, esses caras viram o mesmo ponto. Mas quando você vai para o K, eles são caras na mesma fibra, mas eles são caras diferentes. Então, enfim, só para te dizer que talvez tenha algumas coisas interessantes para fazer com grupo compacto mesmo, e não com os flags, que são espaços homogêneos. Entendeu? Ou seja, porque assim, a cohomologia de de Rham, ela é muito bem conhecida para grupo compacto. Né? Mas a cohomologia inteira eu não sei muito bem. Geralmente essas coisas são mais complicadas. Eu não sei até que ponto. E mesmo que seja conhecido, às vezes tem maneiras que são mais computáveis ou mais computacionais e maneiras menos computacionais. Por exemplo, no caso de flag, a homologia inteira, flag real, né? A homologia inteira já era conhecida na década de 90. Tem um famoso artigo do Kocher-Lakota, não sei se ele deve inclusive citar isso no artigo. Mas o problema é que tudo bem, em tese está tudo bem, está tudo resolvido, só que você não consegue fazer as contas. Você não consegue calcular mesmo, né? Pega um exemplo.
E aí, uma das coisas foi muito interessante é que o trabalho do Leonardo, e depois o que ele fez continuando com o Jordan, enfim, a partir dessa perspectiva, você conseguiu calcular as coisas. Então, eles começam inclusive, começam a resolver o problema e inclusive, montar programinha de computador. Você entra lá com flag e já sai qual é a homologia, né, tal. Eu não sei se isso existe para grupo compacto, entendeu? A homologia inteira, que eu estou dizendo, né? Pode ser que seja, em tese, bem resolvido, mas talvez não seja tão simples de calcular, né? Então, é uma coisa que a gente também está pensando em fazer. Aí eu chamei o Ricardo aí só porque eu acho que ele deve ter gostado e aproveitado muito dessa que massa. porque ele vai ter que ler o artigo do Leonardo, né, para tentar fazer. Mas é só para te dizer isso, assim, que eu acho que é legal também a gente pensar não só nos flags, mas e eu estava conversando com o Lucas. A gente também está afim no futuro, já que a gente consegue olhar a dinâmica no grupo compacto, dá para tentar olhar a dinâmica e talvez topologia, né? De outros espaços homogêneos, né? Então, por exemplo, espaços simétricos, né? E aí não tem uma relação tão direta entre os flags e os espaços simétricos, mas eles todos se relacionam com o grupo, né? Com o grupo compacto. Então, talvez também, enfim, no futuro, a gente pode até tentar entender melhor, né, topologia de espaços simétricos também, né? Enfim, homologia, enfim. Mas isso aí já é um pouco delírio meu agora, né? Espaço simétrico é algo que a gente não sabe nada, mas tem algumas ferramentas que talvez, enfim. É legal porque essas coisas são todas muito relacionadas, né? Tudo relaciona com tudo, né? Inclusive a parte dinâmica relaciona com a parte geométrica, a topologia. E o que eu estou percebendo é uma coisa que no grupo de São Martin a gente não olha muito, mas agora eu e o Lucas tivemos uma oportunidade de estudar bastante. Espaços simétricos estão muito ligados à variedade escolar. Né? Inclusive, é interessante eles serem estudados meio que juntos. A teoria se relaciona muito. Claro, tem coisas distintas, né? A teoria de espaços simétricos é mais geométrica, no princípio, né? Mas, no fundo, uma coisa está relacionada com a outra. Inclusive, tem umas compactificações de espaços de espaços simétricos que na fronteira aparecem os flags. Enfim, você pode olhar variedade flag como sendo órbita dentro do espaço simétrico, o Lucas adora falar isso, né? E etc, etc, etc. Né? Então, enfim, eu acho que a gente, inclusive, no futuro tem que tentar explorar mais esse... Como fala? Enfim, só estou lembrando em inglês. Esse interplay entre esses dois caras, né? Que eles são meio que primos bem próximos, assim. Espaço simétrico, variedades flag. Acho que o Lucas deve concordar, né? Mas, enfim, eu falei bastante, mas era só para falar isso, porque, inclusive, eu queria até que o Leonardo estivesse aqui, porque na palestra dele eu vou falar boa parte disso de novo. Porque ele deve falar alguma coisa relacionada, né? Que eles andam estudando muito essa coisa de homologia, né? Mas obrigado aí, foi muito legal. E agora tem esse outro lado, que é o lado mais sofisticado da cohomologia, né? Quer dizer, a cohomologia... Estão tentando olhar a cohomologia... BGG é a cohomologia inteira, não é isso? É um negócio assim... É difícil, é duro. Duríssimo. Eu não sei também, por exemplo, o que se sabe sobre... Eu sei muito pouco sobre topologia, né? Mas, como diz o São Martin, essas coisas são boas para a gente aprender, né? A gente vai tentando fazer alguma coisa e vai aprendendo. Eu não sei o que se sabe sobre cohomologia de grupos compactos, por exemplo. Não sei. Homologia, já acho que deve ser difícil. Eu estou falando tudo inteiro, né? Homologia inteira e a homologia inteira, né? Então, talvez tenha coisa para ser feita também, não sei. Quando eu saí do flag, né, foi para
quando eu estava procurando questão de existência de estruturas hipercomplexas, não dá certo no flag, né? Não dá certo. Aí o que foi? Qual é a saída? O Luiz falou, não, olha então no grupo. Procura no grupo. Vê se... Porque no grupo desamarra. Você desamarra os espaços de raiz. E aí você tem mais liberdade para você procurar. E ficou em aberto aí essa questão. A gente ainda não... Ah, legal. Vocês ainda não chegaram a olhar, né? Não. Só foi assim... Uma saída. Resolve isso aqui. Massa. Eu acho que é coisa legal pra gente pensar no futuro. Massa. Bacana. Excelente. Bacana. Que bom. Mais alguma pergunta aí, gente? Mais algum comentário? Então vamos agradecer de novo ao Daniel. Valeu, gente. Muito bom. Valeu, pessoal. Valeu, Daniel. Valeu, Lucas, Ricardo, Manuel, Éder, Júlio. Então, a gente vai voltar daqui 2 semanas. É o Ricardo que vai apresentar, né, Ricardo? Vai falar algumas coisas. Vai falar mais de parte dinâmica, provavelmente, né? Que a gente nem começou a parte de topologia. Mas eu acho que é legal. E acho que depois do Ricardo, acho que vai ser o Leonardo, se eu não me engano. Eu acho que vai ser uma sequência aí legal para a gente continuar essa conversa. Você está sempre aí com a gente, né, Daniel? Assistindo aí as palestras, é bacana. Então, falou, pessoal. Até a próxima. Eu coloquei o negócio do amplitudoedro lá no grupo, né? Lá no grupo de WhatsApp, beleza? Uhum. Enfim, sei lá. Quem sabe, né? De repente você ganhou o Prêmio Nobel de Física. Valeu, galera. Valeu, gente. Falou. Valeu, falou. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.